Veja bem, analisa comigo. O Brasil é um país que está vivendo um caos muito grande com relação ao agronegócio. Estão tapando o sol com a peneira faz muito tempo. O desespero é muito grande. O Brasil é um país de características agrícolas que hoje produz a qualquer custo e vende a qualquer preço. Os próprios governos que passam por Brasília e os incompetentes ministros da agricultura que por lá passam são aqueles que mais fomentam a bagunça dentro do Brasil com relação à produção de alimentos. Quando se fala em desmatamento, são os governos e o Ministério da Agricultura os grandes responsáveis. Quando a gente fala, da desconsideração do CAR, também são os governos, sejam eles municipais, estadual e o federal, das áreas de proteção. Eles desconsideram tudo isso, porque ainda vivem, eles vivem ainda na era pré-histórica, a grande maioria, e aí nós podemos pegar a frente parlamentar agropecuária. Vocês acham que aqueles deputados e senadores que fazem parte, eles têm ainda uma visão já desenvolvida com relação às catástrofes climáticas que estão acontecendo, causadas pelo desmatamento? Não, aquilo é um bando de gente atrasada que desconsidera todas essas situações e fomentam sim o desmatamento, a desconsideração do CAR, dizem que é bobagem as áreas de preservação. Então esse desconsiderar está cada vez mais levando o Brasil para um abismo, e isso tem fomentado muito o próprio desmatamento. O Brasil não precisa derrubar um pé de árvore para produzir mais. Nós podemos dobrar a produção sem essa necessidade. Mas a incompetência e a falta de conhecimento e vontade desse povo em Brasília faz com que essas considerações sejam deixadas de lado. E aí entra a questão que eu coloco muito aqui, que eu escrevi, do desespero. Porque não existe viabilidade no agronegócio brasileiro. Não existe viabilidade em praticamente nenhuma área. Estão contando uma história com E, daquelas que a gente conta para os nossos filhos, quando ainda pequenos, de um agronegócio de sucesso que não existe. Nós estamos considerando a produção a qualquer custo, o desmatamento, porque precisa produzir e não precisa. Nós temos quase 20% de terras degradadas no Brasil. É muito fácil vir produzindo, destruindo e deixando para trás, produzindo, destruindo e deixando para trás. Qual foi o governo? E não me interessa se é de esquerda ou de direita, são todos demagogos e hipócritas. Qual o governo que apresentou projeto de recuperação dessas terras até hoje? Quase nenhum. São poucos os trabalhos que acontecem. Aí nós analisamos assim, vamos pegar duas áreas. Uma área de uma produção destinada para soja, milho, trigo, o que quiserem, de 3.000 hectares. E pegamos outras de 500 hectares. Muitas das vezes a de 500 hectares ela tem lucro, porque existe uma compatibilidade de análise de investimento que garante ela ter lucro de produção, em termos de proporção por hectare em cima do investimento. Já de 3.000 pode deixar prejuízo. Depende das considerações que eu tenho, até mesmo para considerar a diversificação produtiva para melhoramento de solo e tudo mais. Reduz o investimento de adubos, fertilizantes e tudo mais. Depende da consideração, não é da área plantada, é das considerações que eu tenho para produzir. Aí eu tenho essa necessidade absurda de aumentar área para produzir, a qualquer custo, muitas das vezes para obter linhas de crédito para pagar os prejuízos. Em contrapartida, aquele que tem uma menor área, analisa melhor, tem capacidade de diversificar melhor a produção, melhorar os seus investimentos e decidir ou não quanto de investimento ele vai pegar e se tem a necessidade de buscar a qualquer custo investimento financeiro para a próxima safra. Dali a pouco, ele tem um silo, um armazém capaz de satisfazer a sua necessidade, ele está com a sua produçãozinha guardada. Mas os governos brasileiros, Lula, Bolsonaro e qualquer um outro, a partir da sua incompetência e do uso abusivo do agronegócio, sustenta a tese da super safra, safra recorde, oferecer linhas de crédito a qualquer custo, goela abaixo do produtor, e também desconsidera o endividamento do produtor rural, que hoje já está muito grande, extra banco. E aí entra a necessidade do plano safra ser maior,
a qualquer custo, ano após ano. Aqui estão as características de um agronegócio falido, de um agronegócio extremamente dependente e inviável. Não existe viabilidade. Mas como tem a necessidade de produzir a qualquer custo para poder exportar, ter um fôlego econômico a partir de uma maior representatividade no PIB, poder explicar a tal balança comercial, o superávit primário. Então são muitas as situações que esse país, enquanto não tiver um presidente do agro ou um ministro competente, nada vai mudar, e eu já venho falando isso há muito tempo. O desespero está aumentando e a crise está cada vez maior sobre o agronegócio brasileiro.